Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma gravação da Jovem Advocacia Pod, o nosso podcast aqui hoje sobre o tema de Tribunal do Júri e a atuação no júri voltada para a Jovem Advocacia. Eu estou aqui com a doutora Letícia Souza, tribuna, advogada criminalista, professora universitária e mentora do projeto Júris Acadêmicos. Vou já passar a palavra. Estou aqui também com o doutor Udilices Bonifácio, advogado criminalista com atuação expressiva no Tribunal Popular do Júri, com 11 anos de dedicação exclusiva na advocacia criminal. E também o doutor Eduardo Faustino, advogado criminalista, especialista em ciências criminais, professor da Universidade Maurício de Nassau e Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba, e lecionando também nos programas de pós-graduação da ALEP, Universidade Uninova FAP, Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba, nas disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal. E eu sou também advogada criminalista, sou jovem advogada aqui entre eles, só tenho 2 anos de advocacia, sou especialista em ciências criminais e faço pós-graduação em ciências forenses, perícia criminal e em tribunal do júri. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como que a gente iniciou na advocacia criminal, como que a gente escolheu esse nicho específico do Tribunal do Júri e compartilhar nossas experiências para o pessoal que está entrando agora, dos jovens advogados que têm interesse em participar do Tribunal do Júri. Doutora Letícia, pode começar. Bom, gente, já fui muito bem aqui apresentada pela doutora Thaline, do qual eu tenho um carinho enorme. Estou no meio aqui de grandes tribunos. Como eu comecei, é uma questão muito peculiar, porque eu comecei na área trabalhista, e sempre fui apaixonada pela área criminal. No entanto, eu ficava com muita dúvida, né? Se realmente eu ia para o criminal ou não, por ser uma área ainda hoje masculina. Sim. Então, quando eu me vi entrando na área criminal, eu tive grandes amigos que me deram suporte. Inclusive, um deles está aqui, doutor Udilices. Eu sempre falo doutor Jairo, doutor Leonardo, que abriram as portas do Tribunal do Júri para mim, que até hoje eu estou aqui. Encontrei na caminhada doutor Smile, Carlos Eduardo, e acabei me vendo aí na advocacia criminal. Só que o júri em si foi realmente uma questão muito específica. Eu não tive vergonha de pedir, eu sempre falo isso até para os meus alunos também. Eu não tive vergonha de pedir ajuda. Olha, você deixa eu te acompanhar? Deixa eu aprender? E foi isso que eu fiz com o Leonardo. Eu cheguei pro Leonardo e falei, Leonardo Queiroz, para quem não conhece. Cheguei para ele e falei assim, olha, eu quero aprender, como é que eu faço? E aí, nisso, ele abriu aí as portas aí do Tribunal do Júri, junto aqui com os meninos do meu primeiro júri, do qual eu tive muita honra, assim, de participar. Ainda hoje a gente se comunica tranquilamente. E foi assim que eu acabei no Tribunal do Júri. Mas, assim, não foi sozinha, foi uma caminhada grande. Eu tive grandes amigos que me deram a oportunidade de trabalhar. Mas a área criminal, de fato, eu só entrei, já vai fazer uns 3 anos já. É recente ainda. Eu tenho 5 anos de advocacia, a área criminal faz 3 anos. E o júri hoje é a minha paixão. Vivo dele, graças a Deus. E é uma paixão já desde a faculdade. Eu sempre assistia e falava que, não, quando eu tiver com 10 anos de advocacia, eu entro no júri. E não foi assim. Então, tira isso da sua cabeça, né? Uma crença muito limitante de você achar que você não pode ser jovem advogado e atuar no Tribunal do Júri. Nós todos somos capazes de atuar. E eu não concordo também com a premissa de que diz assim, ninguém ensina ninguém a fazer júri. Pelo contrário. A gente aprende, sim, todos os dias, todo júri é diferente, né? Tive júri até com o doutor Faustino, aprendi demais, como sempre eu falo pra ele, doutor, só alugou um triplex na minha cabeça. Então, assim, você se depara com profissionais de grande expertise, grande tempo, né, de advocacia, e não é limitante, não pode ter medo, tem que entrar, botar a cara mesmo, e precisa sim, eu reitero aqui meu protesto, precisa sim de mulheres na advocacia criminal, e principalmente no Tribunal do Júri. Com certeza, e eu acho que a gente começa assim mesmo, buscando pessoas que já têm mais experiência e ter a humildade de saber que você não tem conhecimento de tudo. Às vezes a faculdade não te proporciona isso, não. E tudo bem, por isso que a gente busca uma pós-graduação, a gente busca alguém. Eu fiz a mesma coisa. Fui para um profissional e falei, por favor, deixa eu te acompanhar. E pronto, tranquilo. Exatamente. E é assim que a gente vai pegando prática, né? Com certeza. Os doutores? Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, essa grande oportunidade de compartilhar com os senhores o conhecimento. Cada dia é um dia que a gente tem que aprender alguma coisa. E eu tenho certeza que daqui
aprenderei muito com os senhores, tá? Independentemente do tempo, né, que a Vossa Excelência tem de advocacia no Tribunal do Júri ou no criminal, Sim. mas o que você já aprendeu é suficiente para ensinar alguém. Com certeza. Né? Todo mundo tem condições, né, e conhecimentos para ensinar e também humildade para aprender. Exatamente. Né? E eu digo, senhores, que o Tribunal do Júri, para o advogado criminalista, eu acredito que ele é um certo ali, um divisor de águas. Né? Nós temos advogados que atuam em várias áreas, né? No crime de roubo, furto, né? Vários tipos penais. Mas quando ele começa a atuar no Tribunal do Júri, ele vê que ali realmente é um divisor de águas, daquele que atua e daquele que não atua no Tribunal do Júri. Tá? E ali você lidar com situações bastante extremas, né? Peculiares, que realmente, além de advogado, você tem que ser um psicólogo, você tem que ser um investigador para tentar investigar realmente, né, onde é que está aquela falha do processo, né? Se depara com a verdade real ou com a verdade processual, e ali você vai ter que realmente ter essa expertise. Mas eu acho que dentre várias coisas importantes que você tem que ter, né, para fazer o seu primeiro júri, né, diante do projeto Meu Primeiro Júri, do Leonardo Queiroz, do Jair Braz, eu acredito que sozinho é difícil você fazer o seu primeiro júri. Tá? Muito difícil. Até hoje eu não faço o júri sozinho. Eu já ia falar, até porque é o que sempre falo, não faça um júri sozinho. Sempre vá com alguém. É difícil Também, você nunca fazer sozinho. um júri Tem que ter sozinho. pelo menos uma pessoa. Então eu sempre faço isso e recomendo aos advogados iniciantes, né, ou que já têm experiência na advocacia criminal, mas não têm experiência no Tribunal do Júri, que quando for fazer o seu primeiro júri, que vá acompanhado de outro advogado criminalista e que já tenha um pouco de experiência na atuação do plenário do júri. Sim, precisa até também tá com um emocional estável, né? Interessante isso que o doutor falou sobre o júri deixar a gente ali numa situação extrema, né? A gente realmente é levado a isso ali durante o júri e a gente precisa ter esse equilíbrio emocional também para lidar, não é? Doutor Exato. Faustino. Vou falar aqui também, primeiro, boa noite aos colegas, Taline, doutora Letícia, Dilice. Estou aqui acompanhado de grandes profissionais. Quando eu entrei na faculdade, eu já me senti um advogado criminalista. Então, mas eu achava, teve dúvida. Né, Muito que bem. só o curso de Direito não ia... Mas, cara, no terceiro período do curso de Direito, eu comecei também em Ciências Sociais. Porque eu queria fazer júri e queria sacar a sociedade. Tá? Então, beleza. Fiz os 2 cursos. Mas se você perguntasse para mim o que eu era, eu sou criminalista, assim, na minha perspectiva de estudante, né? Sim. E aí comecei a advogar já com isso. Né? A pessoa falar comigo assim, não, eu sou criminalista. Por exemplo, direito do trabalho eu não sei os meus, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso, previdenciário muito menos. Bom, não digo isso como vantagem, mas é para dizer o seguinte, no curso ali da universidade a coisa já estava definida. Então os outros do direito eu estudava mesmo para conseguir as aprovações e tudo mais, não tenho vergonha de dizer isso. Mas uma coisa é certa, no júri, os colegas estão falando, cara, esse negócio de você fazer júri só, porque são muitos os detalhes que dificilmente você consegue memorizá-los. E quando você divide bancada, o que eu deixei passar, o outro colega pega. Exatamente. E ali eu acho até legal também fala compartilhada. Sim. Eu não gosto. Você tá aqui, o seu colega que lembrou entra também na fala, esse negócio de dividir fala. Eu acho que você perde muito, né? Deixa menos rico, né? Quando você deixa a palavra ali compartilhada para todo mundo, o negócio tende a ser mais rico, né? E chama a atenção do jurado também, não é? Exatamente. Prende ali a atenção deles. Exato. E é isso. Mas, uma coisa assim, que na minha experiência quando eu digo na minha experiência, porque todos nós aqui temos uma experiência particular com a... Né? Sim. Uma coisa que eu me equivoquei muito, eu achava no início que o júri dependia muito daquele poder de retórica, de oratória. E não, achei isso aí também. né? O júri é acessível a qualquer advogado. Aquele advogado nervoso, aquele advogado que às vezes se sente um pouco mais retraído. Por quê? Porque é muito mais um processo de formiguinha, né? É de você pesquisar o voto desse jurado aqui, o do outro jurado, saber como é a atuação do juiz, né? Enfim, é muito mais esse voto de formiguinha. Investigação defensiva. Exato. Né? Que acaba gerando resultados frutíferos. Sim. Outra coisa também que eu não acredito, tem aquele advogado que se destaca muito do ponto de vista da exposição,
mas que tu vai ver ali o júri dele, os resultados não são favoráveis. Sim, só o que tem. Então, assim, cara, aqui a gente precisa demonstrar resultado. Isso. Então, eu tô com uma banca ali que tá dando a boca. Meu amigo, é o resultado que eu quero. E é isso. Né? Nem sempre o resultado é só a absolvição, né? Exatamente, Excelência. Eu vejo o seguinte, que se você consegue modificar os termos da pronúncia, você é uma conseguiu vitória. uma A vitória. depender do caso, né? Porque a gente às vezes pega o júri já andando, né? O processo andando, não tem a oportunidade de fazer audiência de instrução e julgamento e pega o júri já lá todo... Eu estava conversando aqui antes de começar, né? O doutor aqui pegou um processo que o acusado já tinha confessado e tudo. E o que eu vou fazer? Não, peraí, bora trabalhar Já aqui a ouvi defesa confessar aqui, que dá pra fazer alguma coisa. E é isso, é um resultado favorável, a depender da condição, né? Sim. Exato. E tem que ter essa leitura de que com qual sentença eu consigo buscar uma prescrição. Sim. Isso é para conseguir trabalhar essas variáveis. A gente tem que entender, né? Além de entender, nós temos que transmitir para o nosso constituinte, para a sua família, porque você não advoga só para o camarada você é a personalizado. família junto. Você advoga para toda uma família, né? Você às vezes cria um grupo para poder responder naquele grupo do WhatsApp, todo mundo. E muitas vezes ainda vem um no seu privado, doutor, isso. Aí você tem que responder no grupo. Então, voltando, você está ali defendendo o direito do camarada e você tem que ser bastante transparente. Que você não faz milagre. Você só vai buscar aquilo que é possível e previsto conseguir. Claro que muitas vezes você consegue algo além do que a gente estava imaginando. Mas tem que ser bastante transparente que o advogado não faz milagre. Não, isso é bom ressaltar, doutor, porque muita gente às vezes acaba prometendo um resultado, aí a família vem cobrar. E aí? Doutor? E aí, às vezes, fica chato até pra nossa profissão, principalmente os criminalistas, que ficam com essa impressão de que a gente fica prometendo as coisas. O advogado tal disse que me tira da cadeia em tantos dias. Gente, pelo amor de Deus, eu falo logo, eu não sou cartomante, não, nem tenho bola de cristal. A gente faz de tudo pra, né, soltar aquele cliente ou fazer o melhor júri possível. Eu prometo trabalho, mas resultado não prometo. Isso é um ponto importante, porque eu, como jovem advogada, eu percebi isso como uma dificuldade realmente ali no começo da nossa atuação em pegar um caso, porque sempre chegava um advogado mais experiente, mais renomado, que prometia o resultado de tirar ali em 2 dias, de uma absolvição, seja o que for. E muitas das vezes, dos que eu acompanhei, nem conseguiram de fato o resultado, mas eu acabei ficando sem um cliente por conta da promessa e por conta de adotar essa postura também de que eu também não prometo resultado. Eu prometo o trabalho que eu vou fazer, vai ser o melhor, vou dar o meu melhor sempre, mas o resultado, até porque não depende da gente, não tem como a gente prometer. Mas isso é uma dificuldade que eu vejo principalmente na área criminal, infelizmente. Mas assim, eu posso dizer isso porque eu estou no meu 18º ano de advocacia, né? E os maus profissionais, esses, são pessoas que vão sair daquele meio em pouco tempo. Sim. Assim, quem trabalha corretamente desse ponto de vista, né? Claro que a advocacia, pelo menos a criminal, eu vejo como uma advocacia a longo prazo, né? Você não vai ver excelentes advogados criminalistas com 2 anos de atuação, com 1 ano de atuação. Por quê? Porque exige prática. Exige. Você precisa dessa prática para conseguir se formar enquanto um bom advogado. Agora, né, eu mesmo, na minha cabeça, eu acredito que com 10 anos de atuação foi que eu fui conseguir respirar da advocacia. Olha assim, eu acho que eu já fui surpreendido o suficiente. Porque eu sou surpreendida toda hora. Não, mas sempre o mundo é uma evolução. Mas 5 anos, mano. Isso aqui é construir uma carreira, uma base sólida. Isso, solidificar. É você construir a sua casa usando, né, o material necessário, mas de maneira sólida, né, no local firme. E isso aqui é ao longo do tempo, são 18 anos de advocacia criminal, que a gente vai conseguir chegar lá, né, com trabalhos espelhando em profissionais desse nível. Exatamente. E também assim, para mim, é chocante você vai atender um cliente e vem aquela, não, mas o fulano de tal falou que é assim, é horrível, mas assim, é uma coisa que a gente precisa lidar. Tem que estar preparado, né, psicologicamente. Para você entender aquilo ali e saber dar uma resposta de maneira que você possa ali mostrar, olha, alguém te falou isso, mas eu vou te mostrar isso. Eu gosto de mostrar. Exato. Eu não gosto só de falar pro cliente. Eu gosto de dizer que a pessoa está mentindo já por isso. Isso, né? Porque é muito chato. Eu fui militar durante 10 anos. E
sempre correto no meu trabalho ali, saindo do exército, né? Viajei o Brasil mesmo. todo, aí servi até no Haiti. Passei 6 meses no Haiti, missão de paz. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu não aceito, né, alguém dizer que eu estou errado sem eu não estar. Eu não aceito porque eu faço de tudo, assim como eu fiz de tudo, para não errar, para não mentir, para não faltar com a verdade, para que ninguém venha dizer, ei, Parabéns. eu não vou aguentar. Então, trabalhando dessa forma, você vai ter uma advocacia, vai demorar, vai, mas tranquila, sem ninguém apontar o dedo no seu rosto, dizer que você está mentindo. Porque eu acho que as pessoas se iludem pensando assim, eu sou advogado criminalista, pronto, vou ficar rica hoje. Não é assim, não. Gente, as coisas têm um processo e tem um momento. Tem gente, sim, que é prodígio, que consegue logo uma coisa. Mas tudo tem seu tempo e momento. Eu aprendi isso na marra, porque eu achava que, não, eu vou ter retorno agora. E do 3º ano pra frente, que eu fui assim, olhar assim, estou vivendo da minha advocacia. Porque eu acho que o jovem advogado se culpa muito, olha assim, eita, o colega tal postou isso bem aqui no Instagram, e comprou um carro novo, e eu? Não, gente, é gradativo, e o criminal não se iluda que é esse negócio fácil, não. É uma área muito difícil. Ainda mais no plenário do júri. E no júri é pior ainda, porque a gente sabe quando o cara tá mentindo que não sabe fazer júri, tá na cara. E aí você passa... Quando você vai atuar no tribunal do júri, né, você vai se deparar ali na sua frente. Primeiro que você vai ter que demonstrar uma habilidade, né, pro seu constituinte, que quer ver que você vai nadar e não vai morrer na praia. Não largar o né? osso. Não pode. Além disso, você vai ter o quê? Os alunos de faculdade que estão ali para aprender com você. Nós temos ali advogados que também querem aprender com você. Sim. Né? Muitas vezes a gente não acredita, mas muitas vezes as pessoas vão para te ver. Sim. Né? Por mais que você acredite, não tenho tanta habilidade, mas as pessoas acreditam que vai aprender com você. Então você tem que estar preparado para demonstrar o conhecimento para os jurados, que é o seu foco ali, né? Aquele que você vai buscar o voto. Você vai ter que ter tranquilidade para se deparar com a situação de pressão quando vier ali da acusação. Né? Que é comum. Que é comum. Não vou dizer promotor de justiça, vou dizer o quê? A acusação. Né? Você vai ter que ter habilidade para demonstrar muitas vezes quando o magistrado ele quer, de alguma forma ali, não demonstrar que o seu cliente tem direito àquele detalhe, você vai ter que mostrar na lei, de acordo com a lei, né? Uma possível nulidade, e dentre outras coisas. Então, o advogado que está no plenário de júri tem que estar preparado. Então, não pode ir de qualquer jeito. Sim. E outra coisa importante também, resultados ruins existem. Né? Então, assim, ninguém precisa enlouquecer com isso, perder semanas de sono. Meu cliente foi condenado. Tá, normal. Assim como faz parte de quem exerce a medicina, perder um paciente. Então, não dá para você lidar com essa perspectiva do ponto de vista psicológico, saudável, com essa megalomania, né? Assim, de consigo êxito em todas as causas. Assim, eu não conheço. Né? Quem diz isso geralmente tende a ser mentiroso. Sim. Enfim, aquele negócio, eu vi tantos júris vencidos. Né? Eu vi, primeiro, que júri todo mundo tá perdendo. Exato. Eu não sei se os doutores pensam assim, mas na minha cabeça todo mundo tá perdendo ali. Alguém perdeu uma liberdade e alguém perdeu uma vida. Exato. Então essa história de falar assim, eu tenho tantos júris que venceu o quê, gente? Primeiro você tem que ter... É lágrima, é o tribunal das lágrimas. Você tem que ter na cabeça que ali são seres humanos. Isso, são pessoas. Assim vai vindo do jurado, são seres humanos, um voto que na cabeça dele pode ser o que ele entendeu, né? Na visão dele. Não é a culpa sua. Eu tenho certeza que você vai fazer o seu melhor. Exato. Né? Se infelizmente o cliente foi condenado, não é culpa sua. Exatamente. Você estudou, você se debruçou, dedicou horas do seu dia de sono, de trabalho, em prol da sua tese defensiva, com a sua equipe. Então, você tem que ter esse compromisso. É o mais importante. Existe uma de ligação que é o instrumento procuratório, né? A procuração. Quando o camarada assina para você a procuração, aí ele está depositando em você toda a confiança que você vai defender com unhas e dentes, legalmente, os seus direitos. É importante isso porque, como a gente está comentando aqui, às vezes, para quem está de fora, às vezes não entende a sua tese defensiva, que é outra coisa que geralmente é objeto de crítica de colegas. Né? Por exemplo, eu acho aquele caso que você sente que vai para a segunda fase do júri, não é bom fazer discussão exaustiva na primeira fase. Sim. Então, geralmente, minhas peças são sintéticas demais.
Aí As você minhas recebe também. críticas, né? Eu aprendi a fazer isso também. Com É, tem que bons ser profissionais objetivo. me A pessoa tá passaram sabendo essa o que dica. tá, né, comentando. Pô, então não complica o trabalho dos outros. E a É uma gente coisa nunca- muito chata. A gente nunca sabe também o que é que vai acontecer já na audiência, né? Exatamente. E muito menos o que pode acontecer no plenário, né? Exato. Então deixar sempre o leque aberto ali para Deixar o poder leque montar aberto. uma tese defensiva melhor para o plenário. Exato, porque é uma coisa muito lógica. Se a acusação não sabe o que eu vou traçar de parâmetro defensivo, é mais difícil ela se programar para isso. Né? Sim, com certeza. Então, se eu já antecipasse todo o meu debate, Ah, meu né, Deus. eu já prepararia o Ministério Público. Inclusive, às vezes, em requerimento de diligências, o cara já vai entregando os pontos da acesso que vai. Uhum, sim. Né? Então, isso Aquela tem que ter juntada de cuidado. documentos antes do júri. Exato. Porque tem que ter Isso na cuidado, porque prática. senão você acaba entregando os pontos ali para o Ministério Público e vai fazer um trabalho baseado já naquela antecipação de tese. Ah, eu já sei qual tese que ele vai bater bem aqui. Exatamente. É desse jeito. Mas isso quando você tem, assim, certeza que o processo vai para a segunda fase, né? Sim. Quando você, por exemplo, tem que comprovar que o seu cliente não é realmente o autor daquele fato, né? Muitas vezes você não pode deixar precluir, né? Aí Aquilo sim. que você pode provar. Sim, Sim, né? para evitar ir a Uma júri. coisa sim. altamente... Ele não estava aqui na cidade, estava em tal lugar, tem como provar, né? Então, quando você tem essa possibilidade que você realmente vai conseguir, né? Sim. Uma absolução sumária ali, né? Uma impronúncia, por exemplo, né? Você tem certeza? Então, eu acho que vale a pena. Sim. Quando você realmente, né? Acredita, né? E realmente o seu cliente é inocente ali, você sabe que não foi ele, né? Já aconteceu, né? Conosco, né? Eu tive que usar 3 advogados. Eu tava com quatro clientes na audiência lá. E eu, né, por questão assim de focar naquilo, eu quero focar só nesse cliente aqui. Aí eu usei ali, né, os colegas, para cada um defender ali o direito de cada um ali. Rapaz, foi show de bola. Isso é importante, doutor. Eu fiz um júri agora em Coroatá. O próprio promotor pediu a impronúncia. Foi, né? Foi. Eu fiz um júri agora em Coroatá, que foi 5 acusados, né? Um morreu e o outro foi impronunciado. E aí a gente foi contratado para 2, né? Dois acusados desses 5. E aí eu chamei uma colega para parceria, a doutora Laís. Eu falei, doutora, eu não consigo focar só nos 2 aqui ao mesmo tempo, apesar da linha de defesa ser parecida, mas são histórias diferentes. Sim. Apesar da mesma acusação. Uhum. Então é muito importante essa questão de você, né, chamar o colega ali para dividir a bancada, principalmente uma audiência, né, de vários acusados. Sim, uhum. Imagina um júri de 5, Sim. né? 5 acusados, assim, e além da complexidade das teses, o tempo foi muito curto. O juiz só deu 2h30 para a defesa inteira falar. E eram, acho que cada acusado tinha 2 advogados junto. Então era 30 minutos para cada, assim, ó. Correndo. Passa rápido. E no passa. júri é uma questão também que deve ser sempre sopesada, porque nas recusas Ah. pela quantidade de defesas, Sim. né? Ainda Então, tem se eu essa. tenho 2 defesas, são 6 recusas. Isso. Qual recusa? Foi, Pode o juiz lá não esquecer, reconheceu, foi uma confusão, eu sei que ficou. A gente teve que falar assim, e aí, gente, quem quis chamar? E aí foi 2 advogados representaram o leque de defesa inteiro para as recusas, né? As 3 recusas. Entendi. É complicadíssimo, viu? Gente, Aquele caso lá de Pedro II, não sei se você lembra da morte de um advogado. né? Sim. Lembro, sim. Ali a gente fracionou a defesa para que a gente tivesse possibilidade de exercer as 6 recusas. Aham. Sim. E é uma coisa que eu sempre digo. Sim, eu é uma boa sempre estratégia. faço prospecção de conselho de sentença. Uhum. Né? No caso, uma colega muito Aham. habilidosa da região. foi Gente, atrás essa hora do de jurado. vocês escutarem aprender, porque isso aí alugou um triplex na minha cabeça. Por favor, doutor, continue Esse- isso aí. e Esse é o faz, fim da e meada, faz toda a entendeu? diferença. Eduardo, nossa votação aqui é X. Aham. É SS. Então, dos 25 nomes, a gente tinha 11 como pretensos votos. Tinha que colocar 4 no conselho de sentença. Sim. Então, colocamos os 4. A tese defensiva foi acatada. Num caso com aquela repercussão. Com aquela Lembro sim, repercussão. lembro sim. Entendam, Mas, então, assim, entendam. isso é um trabalho. Entendam que o doutor Faustino Né? tá aqui falando, ó, presta atenção. O doutor Faustino tá falando justamente disso, que não tá proibido, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Não tá proibido essa questão dessa pesquisa dos jurados antes do júri, é isso? Até mesmo porque o artigo 473 do Código de Processo Penal, ele já diz que o juiz precisa publicar com o mínimo de 10 a 15 dias de antecedência, exatamente para que as partes conheçam os seus pretensos eleitores, Sim. Isso. né, que são os julgadores nesse caso. Sim. Qual é o objetivo disso? É fazer com que você faça essa prospecção. Não haveria nenhum sentido Oi. em um júri. Aham. Prendeu, né? Eu não posso ter acesso ao jurado. Então, o Código de Processo Penal minimamente proibiria a publicação Perfeitamente. dessa lista com antecedência. Sim. Ok? Perfeitamente.
E o artigo 7, inciso 8 do nosso estatuto, ele nos dá a possibilidade de deliberar e despachar com os julgadores, que nesse caso são os jurados. Show Então, de bola. Depois Excelente. disso, minha vida nunca mais foi a mesma. Hein? Eu falei assim, doutor Faustino, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Na minha vida, não. Pra quem faz júri em cidade pequena, isso é... Cidade pequena aí. Cidade Boa. pequena. Eu apliquei isso no Doutor escolar, Faustino, foi top. eu tive essa dificuldade de fazer isso quando eu fui fazer um júri agora, com 2 meses, em Brasília. Para localizar. Aí nós tivemos que ter acesso à rede social para verificar quem é aquele Faço isso. moço. Que dificuldade. E olha que as Eu redes tive- sociais, eu elas tive a entregam mesma A muito. própria dificuldade. família que morava lá não conseguiu identificar o... Eu tive a mesma dificuldade no júri que eu fiz agora lá no Rio de Janeiro, que era o que a gente estava conversando ali. Sim. Também por conta da complexidade do caso, que era um caso de repercussão lá, que todo mundo já sabia que iria ocorrer naquele momento. Então, para encontrar, foi difícil. hein? É difícil. Foi difícil. Mas é interessante, principalmente quando você faz parceria com advogados da cidade, ou quando, como o doutor Faustino falou, ou às vezes você conhece alguém ali que conhece todo mundo, chega antes. Eu gosto muito de chegar na cidade, né, como esse de Coroatá, a gente chegou um dia antes, conversou, olhou, só, quem é fulano, quem é cicrano? Ah, eu já sei quem é essa pessoa aqui, né? Tem a questão das redes sociais, né? Os meninos, os alunos aí do projeto Júris Acadêmicos, a gente sempre fala nas mentorias, nas turmas, eu sempre falo, gente, procurem as redes sociais. A rede social, ela diz muito sobre a pessoa. Sim, Bastante. Muita gente publica muita coisa, então eu sei que aquela pessoa tem um perfil católico, tem um perfil bandista, tem um perfil de perdoar, tem uma pessoa que é mais condenatória, então, opa, esse aqui gosta de condenar, pois tchau. Aí vou botar com uma pessoa melhor Tem- que pra minha defesa. Tem Ou de bolsonarista, organização, tem né? bolsonarista, tem Tem lulista. lulista. Tem tudo. Então até Mas, o assim, partido político influencia. Vamos Mas, de... mas uma Influencia coisa eu digo com demais. certeza. Diga, doutor. Não exclua um pretenso jurado a partir de uma perspectiva totalmente subjetiva. Não, não, Por exemplo, é não. feminicídio, vou tirar a mulher. Sim. Não. Tem que Às dar uma vezes o aprofundada efeito é nisso. contrário. Exatamente, revelação. exatamente. Doutora, você estava lá em Floriano, no júri da Janaísa? Tava, foi meus primeiros júris. Foi, né? Nazaré do Piauí, né? Não, Quem é doutor? que fez esse trabalho de pesquisar? O promotor de justiça. Foi Nazaré do Piauí, Mas doutor. bora Foi um dos meus mais primeiros júris. Lá, ele Eles pegou têm foi a nossa acesso. cara e falou assim, doutor Dilices, tal. Olha, ele descascou Ele todo pesquisou a rede social todo dos mundo. advogados. Dos advogados, pra ver qual perfil, talvez, da defesa Aham. de cada um. E eu lembro muito, falou que o doutor Dilices falou de todo mundo que tava na Não, bancada. O júri foi na segunda-feira, ele passou o sábado e domingo lá. Almoçando, andando por ali, E comentando. pesquisando, ó, o perfil da falando gente. com os possíveis jurados ali. E é muito importante fazer essa Foi pesquisa legal aquele para júri. não ficar para trás. Porque a promotoria tem acesso Aham. ilimitado Facilitado. praticamente maquinário para público poder é outra fazer coisa, né? isso. E se você não fizer, você vai ficar numa desvantagem É, enorme ali com na certeza. hora do E plenário. olha que essa Janaísa tinha 2 júris, né? Era 2 júris. Uma Na tentativa mesma- e um homicídio. Uma foi no dia 15 e outra foi no dia 30, por exemplo. Foi. assim, Tentativa no era mesmo no dia. caso de um ceguinho. Do... Exatamente. Eu sei que processo é isso. Foi o meu primeiro júri da minha vida. Foi muito bom. Se eu não me engano, Uma garrafada lá. aqui. foi. Exatamente. Eu sei que Isso, processo é isso mesmo. Depois, Sem pegar detalhes depois eu aqui. acho que foi um aluno seu que mandou esse. Tinha um pesquisa, um projeto. Exato. Aí teve até uma gincana jurídica, os meninos usaram o Rapaz, caso, foi ótimo, foi muito legal. interessante demais. Bom, Outra pessoal, coisa, só pra... pode falar. Desculpa, mas assim, ó, júri, cara, é a única vertente da justiça onde nós utilizamos o processo democrático. Sim. O processo é esse, é o mesmo processo utilizado nas eleições normais. Uhum. Então, quem for trabalhar nessa área precisa partir dessa perspectiva. Quer dizer, como é que um deputado ganha a eleição? Não é em 1h30 de tribuna. Perfeitamente. Não é na rádio Aham, que ele vai ganhar a aham, eleição. aham. Ele vai no corpo a corpo. Quer dizer, Verdade. ou você tem isso aí como perspectiva, ou não adianta. Você pode ser o bonitão, o gostosão. Isso não traz perspectiva de resultado favorável. Não. É porque você tem que ter uma linguagem acessível ao jurado. Exatamente. Né? Ao conceito de Mas é sentença. isso. O teu foco é o conceito de sentença. Né? Exato. Pode ter mestrado, não sei o que mais lá, mas se você não souber falar com as pessoas, não vai. Exatamente. Às Aí- vezes é um caso tão complexo, é uma tese tão complexa, você tem que transmitir isso para o jurado. E aí leigo. vai a dica aí pro jovem advogado, né? Que já é comum. O camarada se formou ali na faculdade, né? Conseguiu a carteirinha. Ao invés de ele começar a querer trabalhar, buscar cliente, infelizmente, ou felizmente, né? Enfim, a opinião dele. Ele tá buscando especialização, mestrado, doutorado, não tem mais lá, tal. Aí depois de 10 anos ele vai querer fazer o primeiro júri dele. Ele pode fazer tudo junto.
né? Exato. Nada impede ele começar a trabalhar, fazer o júri, né? Buscar aquele código de júri e também fazer a sua qualificação, né? Não pode abandonar o lado, esquecer o outro, né? Tem que fazer ali tudo prático, né? Exatamente. Jogar futebol. Pronto. Quem vai jogando vai praticando, melhor, né? Sim. Pronto. Bom, pessoal, a conversa aqui foi muito boa, a gente se estendeu muito. Até para a parte dos agradecimentos aqui, a gente está com um tempo muito curto, mas se me permitirem, vou fazer em nome de vocês. Agradecer todo mundo, vocês todos, por estarem aqui, por terem aceitado o convite. Né? Tenho certeza que para o pessoal que estiver assistindo vai ser uma experiência incrível. E assim como para mim também, como jovem advogada, foi. É sempre um aprendizado enorme. Então, queria pedir aqui para o pessoal para curtir o vídeo, compartilhar, comentar, seguir a gente nas redes sociais e acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. E acompanhar também aqui a Jovem Advocacia Pode, o nosso podcast aqui. E é isso, pessoal. Boa noite e obrigada por tudo. Agradeço. Tchau.